Boa noite, como vai você? Tudo bem? Cá estamos nós, cá estou eu, para a minha terceira live consecutiva. E o tema que eu vou falar hoje é o tema de um atendimento que eu fiz hoje, de uma pessoa que veio me falar sobre um sintoma muito comum em muitas pessoas. Ontem nós falamos do significado de um sintoma. Desculpe. E eu queria lembrar que nós estamos fazendo essas lives. A proposta inicial é fazer 30 lives consecutivas e hoje é a nossa terceira. E também eu queria compartilhar uma outra coisa, né? Ao mesmo dia que eu fiz o propósito de fazer essas 30 lives, eu fiz outros propósitos. O primeiro propósito que eu fiz foi o segundo, né? Foi ficar 30 dias sem beber bebida alcoólica. Tá entrando o pessoal aí, a Rita de Cássia, a Neuza, Sônia, boa noite, Anitta, boa noite, Jaqueline, e nós estamos aqui ao vivo também no Instagram, estou com a Geisa, Maria Cristina, está entrando o pessoal, que legal, Sandra Brasil, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Jaqueline. Que bom estar com você aqui também. Só tem gente de padrão internacional. Rosália, seja bem-vinda. Sandra Schiavetto, né? Que bonito. A Carla, boa noite, Carla, tudo bem? Elaine chegando. O pessoal está entrando e esperando o pessoal entrar para a gente continuar falando, compartilhando com vocês aquilo que tem movido minha vida, aquilo que pode mover a sua também. Boa noite, Rosália. Que bom ter você por aqui. Então, como eu estava dizendo, essa live é fruto de um propósito. Um propósito é um desafio que você faz para você mesmo, para você mesma. Então, nesse caso, eu fiz um outro desafio, que é ficar 30 dias sem beber bebida alcoólica. Boa noite, Elizabeth. Então, Fernando Freire, meu primo, lá da Bahia. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. E quando você estabelece um propósito e você toma aquilo que você vai fazer aquilo, você se coloca em primeiro lugar. É muito difícil. Então, existem desafios de propósitos, como, por exemplo, emagrecimento, disciplina de atividade física, e estudos, livros para ler. Tem uma série de desafios que a gente pode fazer para a gente mesmo, para a gente mesma, e que são difíceis de manter. Mas aí está a arte da coisa. Se fosse fácil, a gente não faria, né? Então, E por que que eu fiz esse desafio, esse propósito de ficar 30 dias sem beber bebida alcoólica? Porque da última vez que eu não bebi por mim mesmo. Eu bebi porque os outros estavam bebendo, entendeu? Então, colocaram uma garrafa de vinho na janta, abriram, e todo mundo bebendo, e aí eu fui beber também. E eu descobri que isso não é um bom motivo, não é um bom motivo para beber, né? Final de semana também saí, estava comemorando meus 4 anos de casamento, e... Ah, ok, vou pedir um espumante, uma taça de espumante, ok, né? Mas eu não pedi a taça de espumante por mim, eu pedi porque era uma celebração, porque eu sei que a Adriana gosta. Então, eu fiz, mas fiz pelo outro. Então, aquilo
que eu vou fazer pelo outro, eu vou parar de fazer. Eu vou fazer por mim. E eu estou fazendo por mim. 30 dias. Hoje é o terceiro dia, zero bebida alcoólica. E estou hoje na minha terceira live. Tá? Muito bem, vamos lá. O nosso assunto hoje é isso, é missão de vida. Missão de vida é o que você faz com a sua vida. O que você está fazendo com a sua vida? Para onde você está indo? Qual a direção que você escolheu? Ela é sua para você ou ela está ligada aos outros? Eu pergunto isso porque vou contar um pouco do caso que eu atendi hoje. Vocês querem ouvir, não? O caso que eu atendi? Então, é uma paciente minha há muitos anos, ela é minha paciente há mais de 25 anos, e ela teve um quadro de menopausa precoce, e nós tratamos ela. E conforme foi feito o tratamento, isso há 20 anos atrás, ela voltou a menstruar. Voltou a menstruar um pouco e ficou menstruando um tempo, até que aos 50 anos ela parou de volta. Muito bem. Ela tem hoje 65 anos. E ela veio me trazer uma queixa. A queixa dela é pressão alta. Você conhece alguém que tem pressão alta? Alguém daqui tem pressão alta? O que é pressão alta? Pressão arterial. É quando o rim não consegue funcionar direito, ele não consegue colocar o líquido, filtrar o corpo, e aí existe, então, um aumento da pressão arterial. E quando o rim funciona bem, a pressão normaliza. Então, quando você está cansada, a sua pressão sobe. Quando você está sob estresse, a sua pressão sobe. Quando você está correndo, a sua pressão sobe. Boa noite, Caio. Boa noite, Zelita. Tudo bem? Boa noite, Denise. Tá lá dos Estados Unidos, né? Então, quando você está fazendo exercício físico, a sua pressão sobe. E quando mais a sua pressão sobe? Quando você se pressiona a si mesmo para conseguir alguma coisa. Então, essa era a queixa objetiva dela. E aí eu perguntei assim, ok, e que mais você sente? Ela falou, eu sinto uma grande insatisfação na vida. Como assim? Eu não estou realizada. Não tem motivo concreto para eu estar insatisfeita. Mas assim, é uma pessoa que construiu uma vida, teve uma profissão, estudou, entrou no vestibular, está quase se aposentando na sua profissão, mas ela chega nesse momento da vida e está insatisfeita, e está com a pressão alta. E a questão da insatisfação. Quando que a gente está insatisfeita? Ela falou assim, eu não sei direito. Aí eu disse assim, olha, provavelmente você não está na direção que você gostaria. Ela falou, exatamente. Sua vida está como você gostaria? É a pergunta que eu lanço para você. Sua vida está como você gostaria? Ela disse, não, a minha vida não está como eu gostaria. E aí eu perguntei da Alice no País das Maravilhas. Você leu Alice no País das Maravilhas? O que acontece com a Alice? Ela segue o coelho pula na toca, ela pula na toca e cai, afunda, cai, até que ela cai num lugar, acha uma porta, aí ela abre aquela porta e finalmente ela chega num lugar, uma grande floresta, que tem vários caminhos em várias direções, e ela encontra novamente o coelho e diz, olá, coelho. E o coelho fala, olá, tudo bem? E aí ela pergunta, coelho, qual é a melhor direção? E o coelho pergunta, para onde você vai? Ela olha de novo e diz, eu não sei. E o coelho sabiamente diz, para quem não sabe onde vai, qualquer direção serve.
Você sabe para onde você vai? Você sabe onde está conduzindo a sua vida certinho? Você tem plena certeza? São muito poucas as pessoas que têm plena segurança e certeza da sua direção de vida. E se você não sabe para onde você não vai encontrar, você nunca vai chegar. E se você nunca vai chegar, você vai ter uma insatisfação profunda sem saber exatamente por que você está insatisfeito. E o meu convite é esse: vamos conversar sobre isso, vamos repensar a sua direção, que eu chamo de missão de vida. E eu falo isso a partir da minha própria experiência. Eu mesmo, com 50 anos, passei por uma experiência da constelação familiar sistêmica. E quando eu passei por aquela constelação familiar, eu vi que eu estava indo na direção errada. Eu estava insatisfeito. E não era um dado objetivo, que hoje, na hora, eu posso voltar e falar, era assim. Não, eu tinha uma profissão, eu tinha um consultório, eu participava de uma igreja, eu tinha um casamento, eu criava meus enteados, eu cuidava dos meus pacientes, eu tinha satisfação e realização profissional, eu tinha um nome, eu tinha dado palestras já em 10 países, em 3 línguas. Então, eu sabia, eu gostava do que eu estava fazendo, mas faltava a conexão com a minha essência profunda. E quando eu não estava conectado com a minha essência profunda, eu ia à mercê dos fatos, das pessoas que eu ia encontrando. Tudo bem, isso é uma possibilidade de viver. Mas quando você para e repensa toda a sua vida, e aí é o convite que eu faço para você fazer isso junto comigo, e é repensar. E quando você repensa, o máximo que pode acontecer é você mudar de direção. E foi o que aconteceu. Primeiro, a mudança ela não é repentina. Se você acha que você vai mudar de vida de uma hora para outra, não vai fazer isso. Você vai voltar e repensar. Tem bastante gente junto aí. Theo, tudo bem, Theo? A Sandra, a Mariana lá do Paraná, Lili, Eduardo. Estamos todo mundo junto, hein? Vamos nessa. Então, eu estou falando hoje sobre missão de vida, sobre propósito, e estou contando a minha experiência e contando também de uma paciente que eu atendi hoje à tarde. Né? E aí surgiu essa conversa com ela e, no fundo, a gente começou a repensar toda a vida dela. A gente nasce e a gente vem de fábrica, chega nesse mundo com muitas ideias, com um ego, com uma personalidade. Mas o que acontece com mais de 99% é que a gente abre mão da gente mesmo um momento e começa a viver para os outros. Começa a cuidar dos outros. Começa a se importar com os outros, com a opinião dos outros. E quando a gente se importa com a opinião, com o pensamento dos outros, a gente abre mão da gente mesmo. E esse processo continua. É como se a gente fosse diminuindo a nossa importância, abrindo mão da gente mesmo, dos nossos sonhos, da nossa opinião, para com amor pelos outros. Eu sei que você consegue fazer isso. Eu também consegui muitos anos. Tem um mérito nisso, mas isso não satisfaz. Porque quando a gente abre mão da gente mesmo, a gente diminui o amor próprio. E a gente diminui a nossa autoestima. E aí a opinião do outro passa a ser mais importante. E o mestre disse: amar o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, se eu não me valorizo, que tipo de amor que eu ofereço para o próximo? Não é um grande amor. E aí, conversando com essa paciente, eu comecei a reviver um pouco daquilo que eu vivi comigo, que tenho na minha mão, você tem na sua mão, a oportunidade e a possibilidade de recomeçar. É isso. Se você quiser hoje, agora, você pode dizer para você e para o mundo: eu posso ser uma pessoa diferente. Você tem a ousadia, você tem essa possibilidade, você tem esse poder. Se você quiser mudar,
Se você encontrar a sua missão, um propósito de vida novo, muita gente não vai gostar. Você vai ser criticado. Deixa eu ver o que a Baiana disse. Boa noite, meu doutor querido. Estava aqui falando de você, da transformação que você causou na minha vida, com a minha amiga turca aqui nos Estados Unidos. Ai, que beleza. Olha que coisa maravilhosa, né? Vê se isso não reforça um propósito de vida. Quando você admite que você pode mudar, aquilo que é importante hoje deixa de ser importante. Porque você exatamente assume uma nova postura, muda os seus valores, e tudo fica mais claro. E aí você já não se preocupa mais em agir satisfazendo o próximo. Boa noite, Célia. Então você entra num novo momento de vida. E foi isso que eu fiz com essa paciente hoje à tarde. Nós fizemos um pacto. E a primeira coisa foi que ela falou: eu não consigo mudar a minha alimentação. Eu falei: tá bom, então vamos colocar no papel. Colocou no papel. O que você quer fazer na sua alimentação? Ah, eu queria tirar farinha de trigo. Já tentou outras vezes? Já. Qual é o motivo que você vai fazer isso? Ela falou: ah, porque eu me sinto bem, porque eu fico melhor, porque eu fico mais leve, né? Foi indo, uma série de coisas. Boa noite, meninas, chegando, Cris, Sol. Então escreve no papel. E aí ela escreveu. A razão, o motivo real de você fazer algo, muda todas essas coisas. Por uma boa razão, você suporta qualquer dificuldade. Você acorda às 5 horas da manhã. Você treina, você muda. Quando você tem um objetivo claro, quando você tem um propósito de vida. Tá entendendo que tudo somando, tá tudo juntando? E aí ela estabeleceu essa meta. Eu vou ficar 30 dias sem comer trigo. Falei: ótimo. E Mark faz um quadro, desenha, pega um papel, né? Pega um papel e escreve os 30 dias. E depois vai colocando lá. Lá embaixo coloca o que você vai se dar de presente se você conseguir. Né? E o que você vai pagar se você não conseguir. No caso, ela vai se dar de presente, escolheu um novo corte de cabelo. Legal, né? Vai chegar lá na cabeleireira e falar: faz alguma coisa legal aí. E o que você vai ter como pagamento se você não conseguir? E ela falou: eu vou tomar um banho gelado durante 3 minutos de água gelada se eu não conseguir. Colocou no papel, assinou, desenhar, vai fazer os 30 dias, vai pregar num lugar na parede e todo dia que conseguir, chega no final e comemora. E escreve qual dificuldade foi vencida. Fazendo assim, ela estabeleceu um propósito. É muita coisa? 30 dias? Não. Seu cérebro, a partir de 21 dias, ele começa a se amoldar. E quando você cria um desafio, aquilo vira um hábito. E a partir dali já não tem mais sofrimento depois de 30 dias. Então, o que você gostaria de fazer? O que você gostaria de mudar na sua vida? O que você gostaria de... já fez e não conseguiu? Eu estabeleci essa meta, 30 lives. Eu estou cumprindo, eu estou fazendo hoje a minha terceira. Eu estabeleci 30 dias sem álcool. Já estou no meu terceiro dia. Você estabelece algo, senta, coloca no papel, escreve, faz um quadradinho, você com uma régua, sabe? Você mesmo pega, desenha, ou faz uma planilha de Excel, imprime e põe embaixo o seu prêmio e põe embaixo o que você não gostaria de fazer e vai ter que fazer caso você não cumpra. Um acordo que você faz com você mesma, você mesmo, porque o seu maior interesse de conseguir algo é seu, não é para ninguém, é para você. E você não precisa falar para ninguém o que você está fazendo. Eu estou falando hoje porque eu quero te motivar, porque isso faz parte do meu propósito de vida. E meu propósito de vida é justamente esse: é
transmitir aquilo que deu certo para mim, é ajudar pessoas a melhorar de vida, ter mais saúde. E é por isso que eu estou aqui, né? Então, a minha missão eu encontrei. Eu encontrei passando por todo um processo. Eu tive uma depressão, eu tive uma falência de uma empresa, eu tive uma doença grave, eu recebi a crítica de muitas pessoas, 98 de cada dos 100 amigos que eu tinha se foram. Isso é uma outra coisa, quando você muda de vida, você muda as pessoas com quem você convive. Isso é muito legal. E aí, eu consegui também me lançar. Eu comecei a fazer treinamentos, eu comecei a fazer cursos, eu comecei a fazer oficinas vivenciais, eu participava de constelações, eu comecei a fazer muita coisa que me ajudou a fortalecer na minha decisão. Isso há 6, 7 anos atrás. Para essa paciente que eu propus essa mudança, encontrar essa missão. Falei, olha, legal, você chegou num dia legal, porque eu tenho um evento que vai ser agora dia 10, 11 e 12 de agosto, cujo título é Missão, Trabalho e Dinheiro. Como se realizar. E ela veio justamente, encaixou hoje naquilo que eu tinha para oferecer. Ela teve muita dificuldade de decidir participar dessa oficina. A gente tem muita dificuldade de se lançar naquilo que é para a gente. A gente tem muita dificuldade em investir financeiramente em algo que vai nos levar para um lugar gostoso. E eu apresentei para ela uma experiência pessoal. A minha experiência pessoal foi a seguinte. Se eu te propusesse, para você, tá? Fazer uma pergunta. Você já teve alguma situação que você foi enganada? Você teve um grande prejuízo num negócio? Eu tive muitas. E aí, assim, se alguém me chegasse há um tempo atrás, me propusesse, olha, eu tenho um método de que em 2 meses, com 1 hora por semana, eu posso ensinar você a ficar esperto e não ser mais enganado. Eu ia dizer o quê? Eu quero. Eu fui enganado várias vezes. Eu fui traído, eu perdi negócios, eu fui roubado, né? Aí eu falei assim, ok, eu tenho, se alguém propusesse para mim um tempo atrás, eu posso te ensinar isso. A gente faz um trabalho, eu faço um trabalho de mentoria com você. Eu falei, eu quero. Tá bom. E quanto isso vai custar? A pessoa diria para mim, R$ 20.000. Sabe o que eu ia falar? Eu ia falar, tá caro. E eu ia pensar 1000 vezes antes de fazer. E sabe o que aconteceu esse ano? Eu coloquei o meu carro, um carro, para vender numa loja de automóveis. Essas lojas que vendem automóveis. E cheguei lá um dia, estava uma placa na frente, aluga-se. Não tinha mais carro nenhum, a loja não estava lá. Procurei informação, vi que saiu até na televisão que o dono da loja deu um golpe, sumiu com mais de 40 carros, incluindo o meu. E o meu prejuízo foi muito, muito maior do que R$ 20.000. O valor hoje que eu daria seria muito grande. Eu hoje faria um curso. Né? Se alguém me tivesse esse conhecimento para transformar minha mente, para me abrir para isso, eu investiria nisso. Mas na época, um tempo atrás, eu não saberia o valor disso. A gente sabe o valor quando a gente não tem. A gente reconhece o valor quando a gente perde. A gente valoriza quando a gente sofre o prejuízo. Eu propus um curso para encontrar a missão, para encontrar o propósito e para viver uma vida diferente e se relacionar de uma maneira diferente com o dinheiro. E ela aceitou. Né? Eu sei que isso pode ajudar muita gente, porque isso me ajudou. E eu vou estar passando, como eu disse, justamente essas informações, esses conceitos, esse novo mastermind, né? Esse mindset quer dizer uma nova mentalidade, uma nova maneira de olhar para a vida, para o propósito, uma vida com mais dignidade, uma vida com mais realização.
uma vida com mais efetividade, uma vida com mais serenidade, leveza e produtividade. Esse é o convite que eu faço para você. Quer repensar a sua missão, o seu propósito de vida? Procure alguém que esteja perto, na sua cidade. Então você vê, olha, o Theo está lá tentando assistir lá da Amazônia. Um, uma gracinha, pessoa que eu conheço desde que nasceu, né? E passou por mim uma dificuldade, a gente fez um trabalho e ele tem uma queixa que não melhorava com ninguém. Acabou fazendo aquilo, parecia algo difícil, foi simples, mudou e teve uma melhoria. A mudança não é difícil, é simples. Desde que você queira, se abra, desde que você coloque um desejo sublime, sincero. Fala, repete comigo agora. Eu tenho o desejo sincero de encontrar a minha missão. Eu tenho o desejo sincero de encontrar um propósito de vida. Fala isso várias vezes, que vai se abrir. As portas vão acontecer e as pessoas e as oportunidades vão chegar. E quando chegar, abraça, abraça e mergulha, porque você merece uma vida com propósito. Eu sou a doutora Adailton Meira. Se você quiser me seguir também no YouTube, tem muitos vídeos explicando. Vamos junto comigo nesses 30 dias de lives ao vivo. Amanhã eu volto às 8 horas da noite. Ok? Um abraço e até amanhã.